Bom dia, queridos estudantes. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na trilha do conhecimento de humanas, com o tema Cidade em Jogo. Nessa aula, iremos abordar os principais conceitos sobre urbanização para entender um pouco melhor a dinâmica urbana. Bem, para a geografia, a urbanização é um fenômeno que ocorre quando a população da área urbana, ou seja, a população da cidade, supera numericamente a população da área rural, ou seja, do campo. Esse processo está diretamente ligado ao processo de industrialização, o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, e, consequentemente, o aumento do número de habitantes nas áreas urbanas. Quando a população da área urbana supera numericamente a população das zonas rurais, podemos dizer que essa região está passando por um processo de urbanização. É um processo. Já o crescimento urbano é um conceito que consiste no crescimento físico da cidade. Um novo bairro, um novo prédio, um novo shopping, uma nova rodovia, um aeroporto, toda infraestrutura física da cidade é considerada como crescimento urbano. Esse crescimento urbano pode se dar de duas formas. Pode ser vertical, quando a cidade cresce para cima, ou horizontal, quando você tem a construção de casas. Uma das características que vai decretar se o crescimento urbano é vertical ou horizontal é a topografia, ou seja, o relevo do local. Agora vamos realizar uma análise da taxa de urbanização no mundo entre os anos de 1950 a 2030, sendo uma projeção. Podemos identificar que o continente africano e asiático são os dois continentes que possuem a menor taxa de urbanização no planeta. Já a Europa, Oceania e as Américas são continentes que possuem uma elevada taxa de urbanização. Podemos identificar que já em 1950, praticamente, a América, Europa e Oceania já tinham mais de 50% da população residindo nas cidades, enquanto a África tinha em torno de 15% e a Ásia perto de 30%. Já em 2030, conseguimos perceber que a Europa, a América e a Oceania possuem uma taxa de urbanização superior a 70%, enquanto a África e a Ásia possuem uma taxa de urbanização próximo a 50%. Isso revela a desigualdade no processo de urbanização pelo mundo. O processo de urbanização nos países desenvolvidos, ele se deu de forma antiga, lenta e organizada. Ou seja, começou em 1750 na Inglaterra, junto com a primeira Revolução Industrial, na cidade de Londres. Depois se espalhou para Europa, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Japão e mais recentemente para Austrália e Nova Zelândia. Já nos países subdesenvolvidos, esse processo de urbanização ele se deu de forma muito rápida, recente e desestruturada. Tudo começou após a Segunda Guerra Mundial, isso na maioria dos países. Alguns são exceções, como o Brasil, o Egito, o México, que tiveram seu processo um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Mas a grande maioria teve esse processo caracterizado por um fluxo migratório do campo para a cidade muito rápido, de forma muito intensa, fazendo com que o Estado não conseguisse atender às demandas sociais, por habitação, moradia, por transporte, segurança, emprego, saúde, educação. E esse processo acelerado gera uma macrocefalia urbana, ou seja, um inchaço. E aqui nós temos duas imagens que identificam esse processo. Do lado, uma comunidade na cidade de São Paulo, e a outra imagem mostrando justamente a cidade de Amsterdã, na Holanda.
Aqui nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos, como zona urbana e zona rural. Na zona urbana nós temos a caracterização do espaço geográfico. Os elementos culturais e geográficos predominam dentro da zona urbana. Já na zona rural, nós temos o predomínio de elementos da natureza. As atividades econômicas desenvolvidas em ambas também são elementos fundamentais para determinar o que é uma zona rural e o que é uma zona urbana. Nas áreas rurais, em geral, nós temos atividades ligadas ao setor primário da economia, agricultura, pecuária e extrativismo. Já nas zonas urbanas, nós temos as atividades do setor secundário, as indústrias, e também e principalmente atividades do setor terciário, comércio e prestação de serviços. A cidade é uma aglomeração humana localizada em uma área geográfica delimitada, que possui numerosas casas destinadas à moradia ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e outras relacionadas. O conceito de cidade é muito controverso. Cada região, cada país utiliza um determinado critério para determinar o que é uma cidade, uma zona urbana. Nos Estados Unidos, por exemplo, aglomerações urbanas com mais de 2.500 pessoas já é considerada uma área urbana. Para a Europa, a área urbana ela é determinada a partir de 10.000 habitantes. Já aqui no Brasil, nós temos um critério diferente. No Brasil, para ser considerado uma cidade ou uma área urbana, esse local tem que ser a sede do município, onde se localiza a prefeitura, onde se localiza a Câmara Legislativa de vereadores ou de deputados. Então tem que ser a sede administrativa do município. Lembrando que o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Conurbação. Conurbação consiste no contato físico de duas ou mais cidades ou municípios. Aqui nós temos duas imagens mostrando esse processo de conurbação. Aqui do lado nós temos uma cidade no Paraguai e outra no Brasil, mostrando que as duas áreas urbanas cresceram e elas tiveram ali um contato físico. Esse contato físico entre duas ou mais cidades, municípios ou regiões metropolitanas é chamado de conurbação. A região metropolitana é uma área formada por vários municípios que apresentam uma estrutura, uma aglomeração urbana integrada entre si. Essa integração se dá no contexto econômico, no contexto de transporte, no contexto energético, no contexto ambiental, político, cultural. Aqui nós temos a imagem da região metropolitana de São Paulo. São Paulo é então a metrópole, a região mais importante dessa região metropolitana, que agrega aí mais de 30 municípios. Entre eles, Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano, Diadema, Osasco, Mauá, Guarulhos, Francisco Morato, Francisco da Rocha. Francisco Morato e Francisco da Rocha foi onde nós tivemos recentemente uma grande chuva e grandes deslizamentos, assim como aconteceu também na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aqui se forma a Grande São Paulo. Metrópole é justamente o quê? Uma grande cidade que tem uma grande influência econômica sobre outras cidades. Geralmente essas cidades possuem mais de 1 milhão de habitantes e oferecem uma grande variedade de equipamentos urbanos, serviços, mercadorias para consumo, centros comerciais, grandes centros esportivos. São grandes centros polarizadores de atividades. Já a megalópole, nós temos um conceito mais amplo, que consiste em uma área que é formada por um forte fluxo de pessoas, capitais, informação, mercadorias e serviços, entre duas ou mais regiões metropolitanas. Essas regiões metropolitanas elas vão se integrar e dentro desse processo de integração nós temos modernas redes de transporte e de telecomunicação, possibilitando uma comunicação, possibilitando uma integração muito mais efetiva.
Existem 6 grandes megalópolis no mundo. 3 estão nos Estados Unidos, uma delas é justamente o exemplo que eu coloquei aqui na imagem, que é Boston, que liga a cidade de Washington, passando por Nova York, até Boston. Dentro dos Estados Unidos nós temos mais 2 megalópolis. San, na costa oeste, São Francisco, San Diego e Detroit, e Chippewa, que fica no Manufacturing Belt, na região dos Grandes Lagos, aonde você tem Chicago, Pittsburgh e Detroit. Aqui na outra imagem nós temos a megalópole europeia, chamada de Banana Azul ou Boomerang, que envolve as regiões dos Países Baixos, Amsterdã, Luxemburgo, Bruxelas, envolve Berlim, Frankfurt, Viena, Genebra, passa por Paris e chega até Londres. Essa é a única megalópole do planeta que se localiza em mais de um país. A outra grande megalópole é Tokaido, que fica no Japão, é a maior megalópole do mundo. Cerca de 80 milhões de pessoas vivem na megalópole Tokaido, que pega as regiões metropolitanas de Tóquio, Osaka, Nagoya, Kobe, Kyoto e outras regiões metropolitanas. E nós temos também a megalópole Rio-São Paulo, que é a megalópole brasileira. Vamos agora falar um pouquinho sobre megacidades. Megacidades, dentro do conceito de urbanização, é o único conceito em que você vai ter uma quantidade específica de habitantes para ser considerada, então, uma megacidade. Toda megacidade, ela possui mais de 10 milhões de habitantes. Porém, nessa análise, nessa quantia de habitantes, não podemos considerar os habitantes que moram, que habitam as regiões metropolitanas. Então, nós só podemos considerar o município, a cidade, para se considerar uma megacidade. Um exemplo, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo tem 22 milhões de habitantes. Então, a cidade de São Paulo ela é considerada uma megacidade por ter mais de 10 milhões de habitantes, desconsiderando a sua região metropolitana. Já o Rio de Janeiro é uma cidade que possui 8,5 milhões de habitantes. A região metropolitana do Rio de Janeiro possui de 14 a 15 milhões de habitantes. Porém, não podemos considerar a cidade do Rio de Janeiro como uma megacidade, porque a região metropolitana supera os 10 milhões, porém a cidade não chega a ter 10 milhões de habitantes. Outro conceito muito importante dentro da urbanização é o conceito de cidades globais, também conhecido como metrópoles mundiais, que consiste em grandes aglomerações urbanas que possuem uma forte capacidade de influenciar outras regiões no planeta. E essa influência possui uma hierarquia. As cidades mais influentes do mundo foram classificadas, então, em 3 classes: alfa, beta e gama. As cidades alfa são aquelas cidades que conseguem ter o maior nível de polarização, concentração e capacidade de influenciar outras regiões no mundo, como Nova York, Tóquio, Londres e Paris. As cidades beta são cidades globais, mas que possuem uma complexidade e uma capacidade de influenciar outras regiões um pouco menor, como Sydney, São Paulo, São Francisco. Já as cidades globais gama possuem uma capacidade inferior à beta e à alfa, lógico, mas também são cidades que conseguem polarizar e concentrar grandes atividades econômicas, como, por exemplo, Madrid, Washington, Berlim. O processo de urbanização, seja ele em um país desenvolvido ou em um país subdesenvolvido, ele pode gerar um fenômeno conhecido como macrocefalia urbana, que consiste no inchaço rápido das grandes cidades, onde o Estado não consegue mais atender às demandas sociais, gerando problemas estruturais e conjunturais, como a falta de emprego, a falta de moradia, dificuldade de acesso à saúde, hospitais, clínicas, asilos,
a dificuldade na mobilidade urbana, o transporte se torna algo caótico, o processo de favelização, ocupação de áreas subnormais e a grande produção de lixo e o consumo de água. Todos esses problemas são conhecidos como macrocefalia urbana, macro, grande, cefalia, cabeças, urbana, cidade. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje e espero que tenham gostado. Espero vocês na semana que vem, a Cidade em Jogo. Tenham todos um excelente final de semana. Obrigado.